Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à Junta de Boys. Cá estamos para mais um programa e, como prometido, temos convidados, surpresa, não são surpresa, já cá estiveram e por isso, devido à sua grande prestação nas meias finais, cá estão na final, qual Festival da Canção qualquer, Rui Pereira e Luís Santos, bem-vindos uma vez mais à Junta de Boys e obrigado por aceitarem juntarem-se a nós. É sinal que o vosso domingo à noite não estava ainda ocupado e por isso agradecemos também o facto de conseguirem colocar aqui a Junta de Boys na vossa agenda e se juntarem aqui aos habituais José Ferraz, Luís Torroso Gomes e João Nogueira Dias, que naturalmente também agradeço a presença uma vez mais nesta edição, mais uma da Junta. Boa noite a quem também nos acompanha nas redes sociais e para abrir este programa fazemos aqui um pequeno parênteses àquilo que é a diapasão da Junta de falar, a brincar de alguns dos temas e vamos falar um bocadinho a sério. Até porque isto tem jeito de comunicado oficial que queremos aqui deixar para todos vós. Foi-nos precisamente isso, comunicado na última semana pela Rádio Universitária de Minho, que nos acolhe já há mais de 2 anos, quase 3, que este será o último programa a passar na RUM. Ele passa amanhã, para quem nos está a ouvir agora em direto, à segunda-feira, a partir das 8 da noite, e quem nos está a ouvir na RUM, este será precisamente o último programa que vai para o ar nesta estação. Ainda assim, enquanto membros fundadores da Junta, como é lógico, decidimos que este programa teria que continuar e vai continuar certamente nas plataformas que têm chegado aos ouvintes e aos espectadores virtuais no Facebook nos últimos meses. Continuaremos por lá e vamos também saltar para o Spotify, onde já estão e podem já lá ir a partir de agora ao Spotify, onde já estão todos os programas da Junta desde o primeiro, e percebam a forma como nós fomos perdendo qualidade à medida que os programas foram passando. Já lá estão todos, não está este certamente, só no final lá estará, mas podem ir ao Spotify, Junta de Boys, fazer a pesquisa e nós estaremos lá com todos os programas. Por isso, continuem a acompanhar-nos por lá e continuem a acompanhar-nos também nesta página do Facebook, também no Instagram. É por aqui que iremos continuar a falar do que acharmos que devemos falar e assim vamos continuar sempre até que nos apeteça também. E por isso, vamos então dar início a mais uma reunião. Depois deste parênteses feito, vamos então dar início à reunião e vamos continuar com a nossa mesma metodologia. Temos aqui alguns temas. Posso dar uma sugestãozinha? Podes, claro, naturalmente. Boa noite, em primeiro lugar, é verdade. Não, eu estava aqui a pensar, podemos, já que estamos com este problema da rádio, também pensar, escolher outras rádios aqui do Val do Cávado. Eu pensei na Rádio Local de Barcelos, a antiga Rádio Local de Barcelos, agora hoje é Rádio Barcelos, que é um grande espaço de liberdade no Val do Cávado. Eu lembro, por exemplo, dos discos pedidos da Rádio Local de Barcelos, que dava para ouvir tudo o que se quisesse, em antena aberta, uma pessoa podia e conseguia ouvir os discos, desde os hits mais conhecidos, do gosto da maioria, até a música sacra. Portanto, passava tudo, dava para ouvir tudo. Tudo sem censura. E depois, porque há outro lado que é muito importante e temos que pensar nisso, que Barcelos é uma terra muito mais animada do que Braga. Não sei se tem reparado. E principalmente a nível político, não é? Enquanto que em Braga as guerras dentro do Executivo, por exemplo, são feitas às escondidas, pelas escaladas, nunca ninguém sabe quem é que fala com quem e não sei quem. Em Barcelos é tudo à frente de toda a gente. Os vereadores chateiam-se, candidatam-se uns contra os outros, o presidente fica em prisão domiciliária e reúne na mesma à distância. Portanto, há uma animação em Barcelos que acho que nós temos que pensar se Barcelos não é agora o epicentro do Val do Cávado. Tenho uma sugestão. Obrigado, Luís. Eu sabia que podia contar contigo para pensar o futuro da Junta neste momento. Mesmo em termos de patrocínio, o Capote Barcel Mate, que é talvez o nosso grande patrocinador, poderá estar de acordo.
Sim, já temos Grande essa apoio ligação que tivemos, emocional a veio Barcelos, bastante não é? vizinhos. nós, Temos na o nosso altura, coração. Não quer ser a la parte, não é? de certa forma, nós já fomos visionários em apontar para o Capote Barcelmate já há cerca de um ano. Barcelmate, lugar da várzea, Barcelos. Exato. Pavilhão 29, se não estou em erro. Exatamente. Bem, há também Não sei gente se alguém mais que- quer fazer publicidade, se alguém quiser, aproveita agora. Recebidos do dia, não é? Sim. Bem, vamos então ao programa. Hoje somos 6 aqui e vamos continuar aqui com numa lógica de convidados em dose dupla nos próximos programas e de certa forma também vamos hoje estrear esse modelo. Somos 6, vamos falar um bocadinho menos de cada um dos temas para dar tempo a todos e vamos ter aqui uma conversa informal nesta reunião da Junta. E vamos começar com um tema que toca um bocadinho todo aquele que é o espectro político bracarense. Temos um PS com um candidato, putativo candidato, na pole position para ser candidato, não percebemos muito bem, que é o Pires, a relegar aqui Artur Feio para um segundo plano. Artur Feio já se movimenta também para tentar ainda na Secretaria voltar a estar na corrida. Temos uma coligação Juntos por Braga que já vai na 48ª reunião com forças políticas para ser uma coligação mais alargada à direita, ainda que Ricardo Rio já tenha, Ricardo Rio não só, também algumas vozes do PSD, fechado aqui as portas àquela extrema-direita, que a gente não costuma comentar muito, e ainda bem. Depois temos um PCP e um Bloco de Esquerda, ainda não com candidatos assumidos, mas a assumirem certamente aqui que vão à luta, em Braga, e por isso temos aqui umas autárquicas que se prevêem animadas mais para o final do ano, ainda sem data, mas entre outubro e dezembro cá teremos umas autárquicas. Ora bem, sobre este tema, e uma vez que, e perdoem-me os restantes, uma vez que temos entre nós um especialista em putatices autárquicas, é mesmo assim que temos que chamar as coisas, que é o João Nogueira Dias, é uma espécie de Nuno Rogério das autárquicas, mas em bom, ele percebe um bocadinho, pelo menos. Por isso, João Nogueira Dias, bem-vindo, boa noite. Antes de mais, só para não te esqueceres de fazer as habituais saudações. Sobre as autárquicas, eu sei que tu fizeste um vasto trabalho de campo de investigação para analisares aquilo que temos neste momento em cima da mesa, não é? Sim, boa noite, não só aos nossos convidados, mas às pessoas que nos ouvem. Eu tenho sido sempre a pessoa que saúda quem nos ouve a partir de mais longe, mas hoje vou ser um pouco mais bairrista e vou saudar só as pessoas de Massimino Sei Cividade, que é a junta para a qual eu deito. E, portanto, desculpem, hoje vou ser um bocadinho bairrista, mas Massimino Sei Cividade, vocês estão no meu coração. Embora eu seja massiminense, eu fui a favor da reorganização administrativa, podia falar toda a noite sobre esse tema, e acredito que Massiminos Sei e Cividade são freguesias irmãs e devem permanecer quanto tal. Quanto ao Nuno Rogério, agradeço o elogio, mas não tenho um cabelo tão espetacular quanto o dele, para pena minha, porque eu gostava de ter um cabelo como o do Júlio Iglesias, sendo impossível, gostava de ter um como o do Nuno Rogério. Mas essa frase podia ter acabado antes do tão espetacular, até, rigorosamente, não é? Exato. Sobre autárquicas, vou começar pelo PS. Mas deixa-me só fazer um parênteses, já que falaste de cabelos, temos hoje dois vultos no que diz respeito a cabelos. À capilaridade, exatamente. O Luís, que hoje aparece aqui com um vulto um pouco mais definido, Sim, também por causa deste plano de fundo que tem. O Rui... Só lhe falta ter um daqueles pentos espetados. Eu e o Luís completamos. E também no cabelo. Também no cabelo. Desculpa, João. O Rui é o meu cabelo com resolução. Exatamente. O teu é um cabelo O teu é Minecraft. Exato. Desculpa, João, falar de cabelos contigo não foi para provocar. É verdade. Desencadeei aqui, abriu a caixa de Pandora capilar. Ora bem, vou começar pelo PS. O PS é uma espécie de jogo do risco. Neste momento há várias forças em movimento dentro do PS Braga e mesmo nacional, por causa desta candidatura autárquica, porque se não reparem, o Secretariado Nacional do PS prefere o Pires.
O secretariado de secção prefere Artur Feio. O secretariado de Mesquita Machado prefere Hugo Pires. O secretariado de Joaquim Barreto ainda não se pronunciou, mas há quem diga que prefere Palmira Maciel. O secretariado de Artur Feio, neste momento, preferia dirigir uma associação cultural e recreativa, que sempre tinha mais sossego do que andar metido nestas vidas. Ora, estes secretariados todos em movimento e, segundo noticia o Jornal Notícias, a escolha do Hugo Pires deve-se a um inquérito de opinião, feito em Braga por encomenda da Direção Nacional Socialista, no qual a maioria dos inquiridos disse que o Hugo Pires era o mais conhecido e o preferido como cabeça de lista. Diz também o Jornal Notícias que Artur Feio questiona a interpretação deste inquérito e a validade do mesmo. Segundo sei, Artur Feio contesta o inquérito porque a pergunta na iniciativa dele deveria ser: se Hugo Pires, Palmira Maciel, Liliana Pereira e qualquer outro possível candidato que lhe ocorra neste momento não pudessem ou não quisessem avançar, não acha que Artur Feio era o candidato certo? De facto, a pergunta devia ter sido esta e só por má vontade é que não foi e, portanto, nota-se que este inquérito foi enviesado à partida. Um inquérito que motivou também uma troca de acusações. Do lado do PS, atribuiu-se a decisão de realizar o inquérito ao PSD, o PSD devolveu a acusação. Uma coisa é certa, não fomos nós na junta a encomendar o inquérito, posso garantir, não sei se algum de vocês pagou para isto, mas acho que nós não fomos. Mas devia ter sido a junta, porque eu olhei para os números do inquérito e tenho pena que não tenha sido a junta a encomendar. Reparem, foram inquiridas 601 pessoas. Cerca de 62 preferem Hugo Pires. Portanto, estão a ver a representatividade. 47 preferem Palmira Maciel. 16 preferem Artur Feio e 4 preferem Liliana Pereira. Cerca de 472 disseram não ter preferência. E eu estive a estudar estas, aí que entra a minha investigação. Destas 472 que dizem não ter preferência, 204 disseram isto era o Mesquita, outra vez. 136 disseram eu acho que o António Salvador merece continuar porque está a fazer um grande trabalho. 78 disseram eu deitava era no Tarroso. E não sei qual é o tipo de interpretação, vou ter só como política. 35 disseram que isto o importante é toda a gente se dá bem. E saudinha também. E 19 disseram, olha, eu não estou interessado em comprar nada neste momento, tenho jantar a fazer, peço desculpa, vou desligar. E, portanto, este é com base neste inquérito que é escolhido Hugo Pires pela Direção Nacional. E, portanto, estou do lado de Artur Feio ao questionar a validade do mesmo. Eu penso que há um dado que é certo para os socialistas em Braga, é que o partido vai ficar unido. Se não, vejamos. Hugo Pires quer unir o partido. Artur Feio quer unir o partido. Palmira Maciel quer unir o partido. Liliana Pereira quer unir o partido. Mesquita Machado quer unir o partido. Pedro Sousa quer unir o partido, embora no caso de Pedro Sousa demore um pouco mais, porque os textos dele são um pouco mais extensos e começam no infinitivo. Joaquim Barreto quer unir o partido. Jorge Faria quer unir o partido. Enfim, com tanta gente a contribuir, podem não ganhar as eleições, mas de certeza que a união não vai faltar naquele partido. Portanto, no que diz respeito ao PS, vamos ver o que é que vai sair daqui. Hugo Pires, neste momento, está na pole position, mas qualquer que venha a ser o desfecho, a palavra-chave para o PS Braga neste momento é união. Depois temos Francisco Mota, num outro xadrez, no xadrez do CDS, também bracarense e nacional, temos Francisco Mota, que afirmou ter condições para ser, e aqui eu vou pedir permissão aos meus colegas de junta, para utilizar a palavra variador. Eu gosto mais, é mais local, tem uma nota mais local, e o próprio Francisco Mota está sempre a evidenciar o seu bairrismo, e como tal, eu hoje, como estou numa nota mais bairrista, massiminense até, freguesia também, que Francisco Mota tem no coração, vou usar a palavra variador. Portanto, Francisco Mota quer ser variador. Há um abaixo-assinado a pedi-lo. Francisco Mota já disse que tem conhecimento do mesmo desde a primeira hora, mas não é ele o responsável por ele. Apesar de tudo, eu espero que o próprio Francisco Mota tenha assinado o abaixo-assinado que o pede como vereador. E temos que dar força a este movimento. Apelo até... Claro. Sim. Apelo até a todos os massiminenses que o façam também, e as pessoas que nos estão a ouvir neste momento, se tiverem contacto com esse abaixo-assinado, peço que assinem, porque é enriquecedor para a perspectiva local da nossa política. Francisco Mota afirmou que, tendo sido o número 3 do CDS nas últimas eleições e tendo Lídia Dias já afirmado não está disponível para se recandidatar, ele é o sucessor natural para esse lugar. Altino Essa considera o abaixo-assinado ridículo, e Francisco Rodrigues dos Santos afirma que cabe à Conselhia pronunciar-se. E, portanto, a decisão final, depois da Conselhia se pronunciar, vai
vai ser da direção nacional do partido. O E, portanto, Alvin disse que era ridículo o quê? O o abaixo-assinado? o abaixo-assinado era ridículo. Ah, está bem, ok. Fiz outra leitura. Não, era ridículo este. Outro que possa ter existido no passado para ele ser o que quer que fosse, podia ter outra. Isto é tudo o homem e as suas circunstâncias. Portanto, este é ridículo. Moldável. Portanto, eu devo dizer, a primeira nota que eu tenho aqui é: Francisco Mota disse que tem condições para ser vereador, Francisco Rodrigues Santos diz que tem condições para ser vereador. Eu acho que há aqui muita humildade, porque eu acho que Francisco Mota tem condições para ser muito mais. Nós temos neste momento a figura do vereador sem pelouro. Eu acho que Francisco Mota pode ser um vereador sem pelouro por ocupar. Ou seja, ele fica com todos e a Câmara fica numa estrutura circular, em vez de piramidal, fica circular, e vai ser uma estrutura em que temos Francisco Mota no centro e todos os vereadores gravitam em torno dele. Neste caso, será um sistema geocêntrico, porque Francisco Mota, sendo uma pessoa devota e não acreditando que a Terra é o centro do universo, não vamos estar já aqui com sistemas heliocêntricos ou mais complexos em termos astronómicos. Vamos nos centrar numa hipótese que a Terra é de facto o centro do universo. E, portanto, todos os vereadores vão gravitar à volta de Francisco Mota e ficam com tarefas também de grande relevo, como atender o telefone de Francisco Mota, levar café a Francisco Mota e escrever os textos de Francisco Mota. E, portanto, fica ele a pensar todo o futuro da nossa Câmara, sendo que Ricardo Rio fica naquilo que tem sido talvez a sua área de maior atividade nos últimos tempos, que é responder às publicações dos municípios nas redes sociais, dando até ralhetes aqui e ali, sempre que isso se impõe. E, portanto, eu penso que Francisco Mota, que hoje deixou de ser líder da Juventude Popular, foi um congresso que decorreu de forma digital, eu penso que, dado que os jovens da Juventude Popular têm na agenda temas muito atuais e muito em linha com aquilo que preocupa os jovens de hoje em dia, coisas como, por exemplo, as touradas, deixam de ser jovens, ele vai deixar de ser líder porque atingiu o limite de idade. Eu acho que esse limite até pode estar desfasado, porque eu penso que alguém da Juventude Popular deixa de ser jovem para aí aos 12 anos. E, portanto, eu penso que este congresso, que decorreu por via digital, penso eu, talvez no Zoom, devesse ter ocorrido no TikTok, porque sempre era uma forma de eles parecerem um pouquinho mais jovens. Portanto, Francisco Mota deixa hoje a liderança da Juventude Popular, está a candidatar-se a um lugar na variação bracarense. Eu penso que tem todas as condições para o conseguir. Penso também que o CDS Nacional perderá, porque é sabido que Francisco Mota e Francisco Rodrigues dos Santos estão, citando Francisco Mota, a catapultar o CDS para grandes resultados eleitorais, como as sondagens têm demonstrado, e, portanto, é também um gesto de grande dignidade do CDS Nacional saber que vai perder na luta, no terreno da disputa nacional. É um ato de grande altruísmo ceder a Braga um ativo como Francisco Mota e dizer: olha, ele faz-nos falta, mas mais falta vos faz na variação, portanto, pegai lá, meus meninos. E, portanto, TDS bem, CDS Nacional bem. Francisco Mota, estamos contigo. Manda depois o link do abaixo-assinado para a gente divulgar aqui na junta e estamos na luta, estamos contigo. Ok, obrigado, João. Foi um gosto. Eu deixei-te acabar só para fazer aqui um sublinhado que também nos deram conta aqui na junta, precisamente da ausência da saudação à diáspora, que hoje não aconteceu. Aconteceu apenas a Massiminos, mas a diáspora, naturalmente, que nos está a ouvir, sentiu-se tocada com esta ausência de qualquer referência à mesma, e por isso fica o aviso também: se queres ter a diáspora contigo, trata a diáspora como ela merece. José Ferraz, sobre este tema e depois desta análise aprofundada do João Nogueira Dias, tens alguma coisa a dizer também? Tenho. Olá, boa noite. Antes de mais, cumprimento-vos a vocês e aos nossos convidados e a quem nos está a ver. Vou até falar mais da parte que o João não abordou tanto. Portanto, o João concentrou-se mais nos partidos que têm mais novidades, não é? No Juntos por Braga não deverá haver assim tanta novidade. De qualquer maneira, as informações que eu tenho dizem-me que está a luta pelos lugares na lista está ao rubro, e para auxiliar Ricardo Rio na tarefa de escolher precisamente a composição dessas listas, a Invest Braga desenvolveu uma aplicação chamada Tasher, que é um Tinder dos tachos, no fundo,
que tem a funcionalidade que permite ao utilizador verificar facilmente a compatibilidade com eventuais parceiros de coligação e, portanto, ajuda a distribuir a baixela autárquica em função do número de votos que cada um dos parceiros possa ajudar a garantir. Funciona mais ou menos. Ferraz, deixa-me só dar aqui só interromper aqui. Estão-nos aqui a dizer nos comentários que estamos a ouvir bastante baixo, que estás a falar muito baixo. Estou baixo, mas isso é um problema que tinha de ser com os meus pais. Não falar. Ora bem, não sei se já se está a ouvir melhor. Mais alto um bocadinho, sim. Nem que grites, acordes os vizinhos. Ainda bem, vou gritar um bocado. Ok. Mas, portanto, esta aplicação Tasher, o Tinder dos Tachos, que a Invest Braga desenvolveu para ajudar Ricardo Rio a escolher os parceiros de coligação, funciona mais ou menos naquela lógica de fazer o swipe, conforme vão aparecendo as fotografias, faz swipe para um lado e para o outro e depois há uma conversa e marca-se um encontro. E Ricardo Rio já tem tido alguns encontros dentro desta ronda de speed dating para encontrar os melhores parceiros de coligação. Para além do Aliança e da Iniciativa Liberal, Ricardo Rio já teve encontros com a ABRA, com a Escola de Samba Unidos das Parretas e com a Associação Os Sinos da Sé. A Associação Os Sinos da Sé sozinha garante mais votos que o Aliança e a Iniciativa Liberal juntos e tem a vantagem de alargar a representatividade dos sinos dentro da coligação, que desde a saída de Francisco Mota andava um bocado em baixo. Para substituir Lídia Dias, ganha força a hipótese de Luís Pedroso, porque Lídia Dias está de saída, e segundo a imprensa, li esta semana que esta hipótese ainda carece de validação por parte de Ricardo Rio, o que indicia que não terá havido um supermatch, não é na aplicação do Tasher, porque senão já estava garantido. Eu agora vou falar, se calhar o Luís Tarroso Gomes vai-me perceber melhor nesta parte, porque o Luís Pedroso é um 8 clássico, uma espécie de box-to-box político, não é? Porque garante uma ampla cobertura do terreno, iniciou-se nas lides autárquicas pelas mãos do PS e agora já vai no segundo mandato, julgo eu, pelas listas da coligação PSD-CDS-PPM. Portanto, é um daqueles jogadores que, não sendo muito dotado tecnicamente, tem a capacidade para, quando é necessário jogar sujo e carregar o piano, ele está sempre lá à frente. Portanto, nessa medida pode ser uma mais-valia para a coligação. O slogan do PSD nacional para estas eleições autárquicas é nas mãos de todos, que para além de ser o slogan eleitoral do PSD, também é a resposta à pergunta onde é que vai rebentar a conta das indenizações aos proprietários do Parque das Sete Fontes. O CDS, como o João já disse, tem aqui esta curiosidade de termos Francisco Mota que se autopropõe, faz-me lembrar um bocado aquelas telenovelas brasileiras, que às vezes havia assim havia sempre uma personagem que queria ser político e depois pagavam os cartazes para aparecerem lá nas aldeias, e os cartazes de Francisco Mota têm um bocado essa onda. No PS, como o João também já disse, ainda parece que já vai haver fumo branco, mas é o fumo não é por haver um candidato escolhido, é antes o fumo da política mesquitista da terra queimada. Portanto continua a haver fumo, na medida em que parece que todos os potenciais candidatos querem unir o partido, como o João disse, mas nenhum deles se quer unir em volta de qualquer um dos outros. Portanto, há uma união muito grande, mas é uma união em torno de si próprio. Portanto, o PS ainda tentou pedir emprestada aquela versão, uma aplicação à Invest Braga, só que a versão que foi emprestada era uma versão trial, que sempre que chegavam depois à altura de fazer o supermatch, a maior compatibilidade era sempre com Mesquita Machado, e portanto acabou por não ser possível escolher o candidato por essa via. Portanto, vamos ter de aguardar mais uns dias, não sei quantos, mas vamos ter de aguardar para saber. Muito bem. Não sei se os outros convidados sobre esta matéria, a título também aqui de algumas pinceladas sobre algumas das candidaturas que possam estar aqui a surgir, se têm também aqui algo a dizer, estejam à vontade para o dizer e interrompam quando quiserem. Daniel, eu acho que eu trabalho com o PS Braga está a desenvolver numa altura em que se fala tanto que não há, que a cultura está parada e que não há espetáculos. Acho que na terça-feira há um potencial grande de se fazer ali um espetáculo de variedades. Aliás, eu tomei a liberdade de fazer o mesmo.
à semelhança do Joaquim Barreto, eu também tenho isso. E este também tem um Arthur. Podemos simular e fazer as conversas de manietadas, não é? De quem, de facto, tem algum projeto ou que se espera que tenha algum projeto para a cidade. E eu não quero criticar por criticar, eu espero que, de facto, haja um projeto. E haja um projeto para a oposição e que se escolha, e que a escolha seja sensata e que haja união. Não que eu seja filiado no partido, mas acho que trazia alguma dignidade à política municipal que houvesse uma oposição, que fizesse um trabalho de oposição, à semelhança daquilo que faz o PCP e o Bloco de Esquerda, que tem um trabalho que apresentam. E seria interessante que o PS também tivesse isso e que não fosse uma guerra e que não fossem só intrigas. Agora, relativamente aos outros temas, eu valorizo muito por exemplo, que a coligação Juntos por Braga reúna com a Aliança, porque já revela que há trabalho, que há esforço, porque eu só para descobrir quem é que representa o Partido Aliança, eu tive que fazer buscas bastante longas. Pensavas que eram umas cabos só, não é? As cabos Aliança. Pois, exatamente, mas não área. É mais a tua área. Mas, Luíses, que tem a dizer? Então, tem alguma coisa aqui a acrescentar? Ou eu, Luís, não sei. Luís, eu dei as Luíses. O Engenheiro Faria. Engenheiro Faria. Engenheiro Faria. Sim, eu posso continuar aqui o que o Rui disse, mas também chamar a atenção do Rui. O Rui anda um bocado distraído, entre o comércio e o confinamento, anda aqui um bocado distraído e não viu, quer dizer, isso das artes que estavas a dizer, não é? Do PS apostar na arte de rua, não sei, quer dizer, já ali no semáforo do PS já há bastante, lá do PS já há, portanto, já há ali uma extensão disso. E depois, não percebo o que é que tu andas a ver, porque não viste e não percebes que isto do anúncio do candidato é o culminar de todo o trabalho, de todo o empenho, de toda a preocupação do PS Braga com o futuro do nosso concelho. Há anos. E é totalmente irrepreensível o trajeto do PS nestes últimos anos. Basta reparar, quer dizer, o PS analisou a fundo os problemas do concelho. Identificou os erros da gestão socialista durante 37 anos, como Mesquita Machado, marcou-se deles, sempre, e elencou soluções para esses problemas que vêm de trás. Promoveu congressos, conferências, reuniões, debates, lutou nas reuniões de Câmara pelo interesse público e opôs-se sempre às piores decisões de Ricardo Rio, do executivo dele, né? De forma veemente e com declarações de voto que vão ficar para a história, nas atas da reunião de Câmara. Auscultou, eu acho que até semanalmente, Rui, vê bem isto, semanalmente, os cidadãos do Conselho. Estudou o que se está a fazer, por exemplo, nas cidades que estão mais avançadas no campo da mobilidade das alterações climáticas. Trouxe para a ordem do dia assuntos. Barcelos Mate? Barcelos, por exemplo. Uma dessas cidades. O PS Braga, eu estou a falar do PS Braga. Trouxe para a ordem do dia assuntos cujo debate era urgente, em vez de andar a reboque do disco disse das redes sociais. E, portanto, o anúncio do candidato é o culminar de todo este processo e toda esta estratégia do PS para Braga. Eu não percebo como é que tu não vês isso. Estás distraído, Rui. Não falaste na Universidade de Salgado Zenha. Exatamente. Sim. Centenas de pessoas que saíram da Universidade de Salgado Zenha prontas a integrar o novo executivo. Os quadros, sim. Os quadros, os diplomados sem precisar de fazer abaixo assinados e de pôr cartazes. Atenção. Exatamente. Jovens prontos para a vida política. Obrigado, Luís Tarroso Gomes. Por este também chamar de atenção aqui ao Rui, que certamente esteve é bom moço, mas está distraído. A atividade foi tanta que ele não conseguiu perceber que este movimento muito particular do Partido Socialista nos últimos anos, que se revelou destas formas que o Luís aqui elencou. Luís Santos, boa noite também, bem-vindo. Sobre esta matéria.
Boa noite a todos. Eu deixei-me deliberadamente ficar para o fim, porque eu neste assunto sou tipo público em geral, não é? Quer dizer, se ainda houvesse peão nos estádios, eu ficava ali na zona do peão. Agora, acho que vocês são deliberadamente injustos com esta gente, porque, assim, para público em geral, para quem está a ver isto de fora, nós temos inquéritos, temos sondagens, temos baixo-assinados, não é isso? Baixo-assinados. E temos, porque eu já vi, cartazes de fino recorte estilístico, quer dizer, e tudo isto a meses das eleições. Portanto, não sei do que é que vocês se queixam. Temos uma cidade cheia de vitalidade política, com atores que entram e saem de cena e se acusam mutuamente de ter feito esta sondagem, foste tu que fizeste, não fui eu, não foi o do outro partido, não foi não sei o que. Isto é uma animação fantástica para quem está de fora. Do Partido Socialista nos últimos anos, que se revelou desta. Isso de certa forma, Luís Santos, em relação a essa matéria, só colocando aqui Lisboa, que também já vai mexendo, a única situação que vemos as autárquicas a mexerem realmente com o dia-a-dia das pessoas é mesmo em Braga, isso é um facto. E aprende-se, porque repara, a situação do abaixo-assinado é uma coisa, eu nunca pus essa possibilidade de eu querer alguma coisa e fazer um abaixo-assinado porque eu quero. Eu, a partir de hoje, a minha primeira ação será fazer um abaixo-assinado para pequenas conquistas que eu pretendo fazer. Mas lá está, é uma cidade de empreendedorismo. Vocês não estão a ver esta coisa pelo lado positivo. É uma cidade... Queres, vais à luta, fazes tu. Queres um baixo-assinado, fazes tu. Eu acho que sim. Eu só gostava de deixar uma nota sobre aquilo de estarmos no Spotify. É só uma notinha. É que quem nos estiver a ouvir no Spotify perde aqui material brilhante do ponto de vista estético, não é? Perdemos aquela explicação incrível sobre os sistemas com os gestos do João. Eu acho que no Spotify isto perde-se, aqueles gestos largos e tal. Perdeu-se o debate sobre o tópico capilar, porque era preciso ter aqui alguma... contexto, sim. Não é? E isto já não é de agora, aliás, as inserções de imagens épicas do Luís Tarroso Gomes, que também são uma coisa extraordinária deste programa. Portanto, ouçam no Spotify, mas tentem ver isto também com imagem, porque se perde bastante. E para além de outra coisa que não falamos aqui, mas que nos apercebemos há pouco, que é da bela cozinha que o Rui Pereira tem atrás de si. É verdade. Não, e o Becas e o Egas, atenção que ele apareceu com o Becas e o Egas. Sim. Também, exatamente. Acho tudo. Loparte, aconselho. Pois, se eu dissesse isto, ia ter assistentes para a biblioteca. Bela cozinha que tu tens, sim senhor. Bela cozinha que fica aqui. Loparte disseste então, não é? Muito bem. Fica aqui o apontamento. Se estiverem a ouvir, temos que nos fazer à vida. Bem, quem também se fez à vida foi quem comprou o castelo há uns anos atrás e agora está a vendê-lo por quase mais €1 milhão. Entretanto, está a receber da Câmara Municipal de Braga 5.000 euros por mês. Estou a falar do edifício do Castelo, daquela ala virada para a Rua do Soto. 5.000 euros por mês é o que paga a Câmara Municipal. Fez-lhe ainda ali umas obras interessantes que tornaram aquilo visitável para algumas exposições, alguns eventos também. E eu sei que o Luís Tarroso Gomes também, pelo que viveu lá nos seus tempos de criança, pelas memórias que tem dos seus tempos de criança, ele não jogava futebol porque ele nunca gostou disso, mas pelo menos à macaca ele brincava lá certamente. Luís, sobre o castelo, o que é que te apraz dizer? O edifício do castelo neste caso. A macaca brincava debaixo do claustro, não é? Porque na altura ainda passavam carroças quando... Isso já na adolescência, estou a falar antes, ainda na tua infância. É do castelo mesmo, estás a ver? Sim, medieval. Sim. O Mesquita demoliu. Exato. Primeiro começar por aí, não é? É a Rua do Castelo, porque teve ali em tempos o Castelo de Braga, que Braga alegremente demoliu, já no século XX,
para substituir pelo progresso. Não sei se isto vos soa alguma coisa que tenha acontecido mais vezes, ou se foi uma coisa episódica de Braga, esta ideia de que o progresso vem aí, que é muito melhor do que o passado que nós temos, a história que temos. E depois, o edifício do Castelo, que foi feito para os serviços públicos, aquele lado da Rua de Souto fazia parte da antiga Junta Autónoma de Estradas, né? Depois das Infraestruturas de Portugal. A Junta Autónoma vendeu o edifício. Atenção que é só um terço do edifício, os outros 2/3 são da Universidade de Minho. Portanto, o terço cá vendeu por quase 1 milhão de euros. Na altura a Câmara disse que não precisava e provavelmente não precisava naquele mês do edifício, porque poucos meses depois a Câmara resolveu arrendar aquele edifício para instalar 3 laboratórios, 3 valências da Câmara, para as quais não tinha instalações. Não tinha instalações porque no inventário de edifícios da Câmara não estava nem a Francisco Sanches, Escola Francisco Sanches, nem a Confiança, por isso naquela lista que eles viram não tinham pressa e arrendaram. Caiu uma página que caiu quando estavam a entregar. E portanto olharam para a lista e não temos, tem que ser mesmo naquele edifício que nós não compramos e portanto vamos pagar uma rendita de 5.000 euros por mês. A triste história disto é que o privado, mesmo tendo assim um inquilino generoso que lhe faz obras, que é simpático, que lhe paga uma renda por um edifício, que precisava de obras, faz-lhe as obras, arranja-lhe a fachada e não sei o quê, o dono, ingrato como põe o edifício à venda pelo dobro do dinheiro. É que é um descaramento isto, não é? Não, mas acaba por dar razão à Câmara, até porque ele diz, comprei, mas arrependi-me. Comprei, mas arrependi-me, vou vender. Não é? Vou vender depois. E é esta a história do edifício. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Não, obrigado primeiro por este contexto histórico que aqui trazes, que é importante também. José Ferraz, sobre o Castelo, já viveste tempos diferentes no Castelo? Sim. Eu já sou da fase mais... E continuamos a ouvir-te baixinho, mas continuamos a ouvir-te baixinho ainda. Porque o Zé é uma pessoa ponderada, não precisa estar aqui aos berros. Eu sou uma pessoa ponderada, não preciso estar aos berros. Para fazer gesto. Para fazer estardalhaço, estou cá eu, o Zé é uma pessoa ponderada. O Luís Arroso Gomes é que está no espaço público, como se dá para ver, tem que falar mais alto, não estás em casa. Que ele está no hall do prédio e o vizinho do lado não gosta da junta. Não vem a Avenida Liberdade atrás? Consegue-se ver aí? Vemos. E vemos outro parque, já lá vamos falar. Já lá vamos. Não percam, porque na parte final do programa vamos falar de um parque semelhante àquele que o Luís tem atrás de si. José Ferraz, agora, vamos lá isso. Ora bem, portanto, tal como o Luís explicou, a Câmara entendeu de facto na altura que não precisava daquele edifício e também entendeu. Nós temos uma Câmara, não podemos esquecermos que temos um Presidente da Câmara que já fez capa do suplemento imobiliário de um jornal de grande tiragem em Portugal, não sei qual é o jornal, se é o Público. Era do Público. Sim. E, portanto, temos um Presidente da Câmara que é uma entidade reconhecida no setor da imobiliária e, portanto, até poderia ter entendido que valia a pena comprar o edifício do Castelo para rentabilizar e vender, até eventualmente. Mas, pelos vistos, não se achou por bem fazer isso. O que é que acontece? Acontece que, efetivamente, agora... exato, aí está o suplemento. Luís está a mostrar. Obrigado, Luís. Era mesmo isso que precisávamos. E, portanto, isto faz parte de um programa. O Luís não explicou isso, provavelmente porque não tem ainda conhecimento, mas isto faz parte de um programa de especulação imobiliária dinamizada pela autarquia, que é o PEIDA, que efetivamente visa auxiliar estes privados que queiram comprar imóveis em Braga, ou que tenham imóveis em Braga e que queiram rentabilizá-los. A Câmara patrocina as obras, faz um contrato de arrendamento com uma renda substancialmente acima do valor de mercado e assim ajudam o
o particular a valorizar o seu investimento. E recordo que não é, naturalmente, o edifício do Castelo não é o primeiro edifício a beneficiar deste programa. O São Geraldo é um edifício que está ao abrigo deste programa, já está ao abrigo do PEIDA, portanto, no fundo, e que está a ser valorizado ao abrigo deste programa autárquico. E vamos esperar que haja mais, porque no fundo Braga também é uma cidade que sempre teve grande tradição neste tipo de negócio, não é? Temos ao longo da história, não só com este executivo, mas com os anteriores, excelentes negócios feitos com particulares e, portanto, vamos esperar que o nosso World Mayor continue a honrar esta tradição. Muito bem. Já agora João só Nogueira acrescentar Dias. uma coisa, que é Sim, interessante, diz, Luís. por causa do Zé ter falado no público, que é, hoje há uma reportagem precisamente sobre a subida dos preços das casas em Portugal, com o exemplo de Braga, que aparece logo em primeiro destaque. Em 2017, um T2 custava 383 euros e 2 anos depois custava 530. Portanto, esta hipervalorização, para a qual a Câmara está a contribuir, portanto, para a valorização do património também. Património imobiliário. Só significa que aqueles apartamentos que se iam fazer na fábrica Confiança e que algumas pessoas de má fé não deixaram ou impediram. Vale muito mais. Exatamente, lá está. Eu acho que tudo se encaixa. Mas isto é que é bonito, isso é que é bonito. A sociedade civil trabalhou para ajudar também a evitar que se cometesse o erro de construir os apartamentos demasiado cedo. Agora, por acaso, aquele edifício. E a Câmara, ao mesmo tempo, trabalhou para auxiliar o privado, fazendo-lhe o PIP, o projeto, exatamente. Informação prévia, fazendo-lhe o projeto. É assim que se faz, assim, é assim que tu vais fazer. Assim é que é bonito. Pegou-lhes na mão e disse: vais fazer agora assim. Aliás, assim não é aprovado, rapaz. É uma coisa que eu acho que fazia falta, era uma residência oficial do Presidente da Câmara. Por acaso, olha. Nós não temos. Parecendo que não. E que seria? Dava dignidade. Dava alguma dignidade. Não temos mais ou menos, porque só custou a renovação do gabinete dele, dava para comprar no Dava um T2. Dava para comprar o T2. Aquilo é mais ou menos a residência oficial, só não dá para dormir. Se fosse na cúpula... Que é toda a forma de cortinas. Tem aquela cúpula, será um sítio preferencial para colocar o holofote que projetasse o RR para que as pessoas tivessem necessidade de chamar. É o vermelho, é o Botequim 2.0. Botequim 2.0. E é assim, o Primeiro-Ministro fica em São Bento, o Presidente fica em Belém e o nosso Presidente ficava no Palácio de São Geraldo. São Geraldo. São Gregório. Sim, mas isso eu já não... Pronto, eu tentei evitar trazê-lo aqui para perto para não me acusarem de estar a ser bairrista, mas sim, São Geraldo. Quando eu digo São Geraldo, não é nenhuma alusão, nenhum tipo de edifício que tenha sido mencionado no comentário a este tema. É porque São Geraldo, não sei, é o padroeiro da cidade, penso eu. Sou especialista em questões religiosas, como ficou patente na última junta, eu sou especialista em questões religiosas também. Aliás, há aqui alguns nossos seguidores que frisam isso mesmo, que o João Nogueira Dias está a tornar aqui um especialista em vários assuntos e muito cobiçado, mas dou já nota disso, que o que o prende à Junta de Bois não é esta forma de amizade que vamos tendo aqui virtual de 15 em 15 dias e alguns momentos mais, é um elevado cachê que o prende à Junta de Bois para o manter cá. Mas João Nogueira Dias... Já que falas disso, há um comentário, eu peço desculpa que eu não me lembro do nome da pessoa, mas há um comentário, e eu já não consigo agora encontrá-lo porque já há muitos depois desse, há um comentário de alguém que, segundo sei, está ligado à Rádio Barcelos, que diz que nos recebe de bom grado. Depois da introdução, estou a dizer, é verdade, não estou a ser irónico. Depois vou procurar isso, saber se ainda antes do fim do programa saudamos essa pessoa. Devo dizer sobre este tema muito rapidamente, quero defender o Executivo, para fazer um pouco também de contraditório. Na altura, a Câmara não teve interesse em adquirir o edifício porque esta questão do comprar ou do arrendar, quer dizer, depois vamos imaginar que tinha ali um vizinho que era barulhento, que fazia muitas churrascadas, aquilo também é uma zona que tem muitas festas, estou-me a lembrar assim, só por alto, Braga Romana,
Noite Branca, São João, há sempre ali para o Robodó, quer dizer, depois uma pessoa quer dormir e é sempre música, pum, pum, E é ossos de frango em cima ossos das de frango coisas e caixas de pizza. pizzas nas caixas do lixo. E depois também a questão da compra versus arrendamento, quer dizer, depois a família cresce, é preciso mudar de casa. Hoje em dia também o crédito está barato, mas se o Banco Central Europeu mexe nas taxas de juros, depois fica complicado. E, portanto, a Câmara optou, e bem, a meu entender, como muitas famílias, pelo arrendamento. O que é que acontece? Como a legislação não protege... Não era um ícone, como o Galécia, não é? Sim, sim. Sim, mas... Nosso Galécia. O nosso Nossa. Galécia. Mas, como a legislação não protege os inquilinos, o que é que acontece? O proprietário expulsou dali a Câmara para fazer, se calhar, agora um Airbnb sem interesse nenhum, quer dizer. E isto até pode provocar uma cisão na Câmara. Porquê? Porque Altino Bessa, se aquilo virar um Airbnb, vai dizer que vai achar bem, porque ele prefere sempre o alojamento local ao arrendamento de longa duração. E, portanto, Altino Bessa até vai dizer, opa, se calhar até é bom para o turismo, mas Ricardo Rio poderá ficar triste com essa decisão se um dia vir aquilo no Airbnb para turismo, para alojamento local. E, portanto, penso que neste caso devo estar do lado da Câmara que optou pelo arrendamento. Muito bem. Luís Santos, Rui Pereira, algum apontamento sobre esta matéria também? Não, já seria a ideia da cúpula e da projeção do RR. Aliás, deixa-me só dar nota, Rui, porque essa ideia, já há aqui muitos fregueses que vão dando conta que é necessário fazer um abaixo-assinado sobre esta matéria, de tornar um espaço de residência presidencial para Ricardo Rio necessário aqui em Braga. Por isso é uma ideia que, ao que estamos a ver aqui, está a recolher aqui alguma simpatia dos nossos fregueses. Podemos fazer uma sondagem para escolher o edifício. Então podemos fazer uma sondagem. Está na moda, pelos vistos. Luís Santos, rapidamente também sobre este tema, há algum acrescento? Só não, é só não dizermos quem é que encomendou a sondagem e a coisa ainda fica mais interessante. Eu só quero uma nota em apoio do que disse o José Ferraz, do caráter multidimensional da estratégia, e que talvez vocês não sabem dar mérito a isso, porque é a mesma Câmara que, nos lugares, paga 5.000 euros pelo edifício do Castelo, mas aluga um enorme estádio por 10 vezes menos, e, portanto, isto tudo faz parte de uma estratégia, obviamente. Portanto, acho que vocês não estão a valorizar estas coisas. Põem lá aqueles papéis que diz, quer vender o seu imóvel? E depois é a vontade do momento. Exatamente. Bem, há aqui também quem diga, falou-se há pouco no Galécia, e que é igual ao prédio Coutinho em Viana, ou seja, é a Junta também a expandir-se por esse território, não só de Baixo Minho, mas também do Alto Minho, e também nos apraz registar essa expansão da Junta. Quanto mais afastados estivermos de Braga, também de certa forma nos traz aqui mais algum conforto. Por falar em Braga, e antes de entrarmos no próximo tema, eu não sei se os nossos fregueses se recordam, mas havia uma votação, não aquela para o melhor destino europeu, que essa já percebemos que foi, pagamos mais que os outros e ganhamos, mas uma votação para o melhor presidente, neste caso o World Mayor, o Best World Mayor in the World. Aquilo está segmentado por continentes, na Ásia, na Europa, em Portugal havia 2, e Ricardo Rio aparece ali na secção, naturalmente, da Europa. Nós, no entanto, apercebemos que anda a circular já uma imagem na internet, que nós partilhamos neste exato momento na nossa página da Junta, que gostaríamos que vocês, enquanto fregueses ativos que são, partilhassem primeiro, antes de mais partilhar, depois é que leem, mas primeiro partilhem e depois veem o que é que lá está, a ver se concordam ou não, e comentem também aquilo que lá está. É uma imagem que acabamos de partilhar neste preciso momento, e podem verificar isso na página da Junta neste momento. Era importante que vocês se associassem também a esta rede e esta onda que aqui está criada em torno desta imagem que nos chegou esta tarde, e nós, naturalmente, enquanto bracarenses, estamos preocupados. Fica aqui esta ressalva. E agora sim, vamos para o próximo tema. É um tema que nos diz muito,
que é o Estádio 1º de Maio. O Estádio 1º de Maio é mítico, muitos jogos. O Luís Torroso Gomes certamente se recorda das grandes tardes de futebol, do Barreirense, que lá viu, do Atlético, que ainda há pouco estávamos aqui a falar antes da junta começar, da CUF, inclusive da CUF, que lá também chegou a jogar e a disputar grandes partidas de futebol. João Nogueira Dias, lanço-te a ti porque sei que também és um especialista ao nível do desporto e da requalificação de espaços esportivos na cidade de Braga. Pelo menos a tua tese de doutoramento assim o indica. Sobre o Estádio 1º de Maio e sobre o que ali vai acontecendo. Nós vemos pichagens, desculpem, mas eu gosto sempre de utilizar este termo em todos os programas, as pichagens naquele bronze que está à entrada. Vemos um pórtico que entretanto desapareceu e vemos um estádio que aos poucos vai ali caindo aos pedaços. João Nogueira Dias, sobre esta matéria o que é que tu tens a dizer? Tenho a dizer que há ali uma grande oportunidade de investimento. Este estado de degradação do Estádio 1º de Maio, para já tem uma dimensão simbólica, que é um dos pontos centrais da minha tese de mestrado sobre requalificação de património, é a dimensão simbólica que tem a degradação do Estádio 1º de Maio, como muitos outros equipamentos, se nós cuidássemos do Estádio 1º de Maio e mantivéssemos a sua beleza, no fundo, constante ao longo do tempo, o que é que ia acontecer? As pessoas deixavam de reparar nele, porque davam como garantido que ele está ali, ele é bonito, ele está arranjadinho, como diz o Cónigo, tudo enceradinho, tudo bonitinho, tudo arranjadinho, e quer dizer, as pessoas deixavam de olhar para ele. O facto de nós deixarmos de degradar uma estrutura que é património acaba por chamar a atenção das pessoas para o efeito implacável que o tempo tem, não só nas estruturas, mas também nos seres humanos. Nós somos todos matéria perecível e, enquanto tal, as obras que nós construímos são também elas perecíveis. Aliás, Cisa Vieira diz isso, que sabe que a natureza vai se encarregar de destruir aquilo que ele projetou. E o mesmo acontece com o estádio. Portanto, o facto de nós não cuidarmos do estádio lembra-nos a todos que nós somos matéria finita. Depois, para além deste lado metafórico, deste lado simbólico do património, temos também as oportunidades de investimento. E qual é a oportunidade de investimento que eu vejo ali? Não é no próprio estádio. É ao aumentarmos a distância, e aqui, professor, mais um gesto, ao aumentarmos a distância entre, neste caso é assim, aumentarmos a distância entre a qualidade do municipal e a qualidade do 1º de Maio, abrimos espaço para investir aqui no meio. E o que é no meio? É fazer um estádio que fique entre um e outro. E passamos a ter um espectro mais alargado de estádios, onde podemos ter provas de futebol, todas elas de Sporting de Braga, se quisermos, que, consoante o grau de importância do jogo, podemos escolher o estádio. Por exemplo, o Braga joga para a Liga dos Campeões e este ano está a fazer uma boa época, tem boas hipóteses de lá chegar. Joga no Municipal, uma coisa mais de gala. Tem um jogo para a taça com uma equipa mais pequena, se calhar vai ao 1º de Maio. Tem um jogo para a taça da Liga, mas já é uma meia-final, por exemplo. Já pode jogar no estádio intermédio. E o estádio intermédio... João, é como comer na cozinha ou na sala, no fundo. É isso. Temos cá visitas, vamos lá para baixo. Exatamente, é isso. No fundo é isso que podemos fazer. E se repararem, em termos até de estilo, há espaço para um estádio intermédio. Reparem, nós temos um estádio de primeira categoria, com bancadas apenas nas laterais, com cadeiras e cobertura. E do outro lado temos um estádio, que é o 1º de Maio, que tem bancada em 3/4 do perímetro, tem só aquela parte da torre que não tem bancada, tem lugares sem cadeiras e sem coberturas. Ora, o estádio intermédio podia ser bancadas só nos topos, só atrás da baliza, em vez de ser só na lateral, só tinha bancadas atrás da baliza, e a cobertura ia até meio da bancada, e do meio para baixo, lugares sentados. E, portanto, este estádio acabava por, também em termos estilísticos, ser um bom complemento dos dois que já temos. E, portanto, eu vejo aqui que há grandes oportunidades. Até. Como Zé? Era mais justo para... Mais justo, exatamente. Mas quem quiser estar a brincar... Começa a chover. Pode estar sentado, mas estás à chuva. Exatamente. Se quer estar abrigado, estás de pé.
Sim. E mais justo, imaginar esse, é mais esse detalhe democrático. que estás a dizer, ó João. Estou a tentar aqui na minha cabeça imaginar e está a dar uma coisa muito divertida, Eu confesso. sei, é que eu também fiz um bacharelato em arquitetura e, portanto, tenho mais agilidade nestas questões, mas basicamente aqui o que eu vejo é oportunidade na degradação do Estado. Ó João, por falar em oportunidade, onde é que isso seria? Porque eu podia ir tratar de comprar uns terrenitos. Fazia como se costuma fazer nestas situações. Sim, que é jogar com informação. Não sei, a localização não sei, mas já deve haver, professor, uma fila. Manda por mensagem. Já deve haver uma fila para isso. Manda Relativamente por ao mensagem. pórtico do estádio, eu por acaso acho correto, porque acho que é uma medida, a não colocação e não recuperação do pórtico, é uma medida de apoio à restauração, que é, como sabem, uma área que me diz muito. Porque, no fundo, é passar a imagem. O único pórtico que interessa é o da Estrada de Bom Jesus. Verdade. Verdade. Rui, bem visto. Ninguém pensou nisso. Só Fica aqui, fica certamente no imaginar. Em relação à localização, não sei. Era aí que ia abaixo o Galécio, não é? Porque é o único retro que interessa. Em relação à localização, e uma vez que ainda não falamos disso, a melhor localização para este estado de Braga poderia ser em Barcelos, já que, não sei, é uma sugestão também entroncar naquilo que há pouco falamos. Não sei sobre o estádio, alguém tem aqui algo mais a acrescentar também sobre este tema? Bem, muito rapidamente posso dizer, em relação à questão do pórtico, a Câmara na altura, isto foi mais ou menos há 9 meses, a Câmara garantiu que a reposição ia ser feita tão breve quanto possível. Pode ter surpreendido. Sabes que eu ontem passei lá e estavam duas raparigas na prática do alterno. Eu pensei, isto é uma medida interessante, porque uma pessoa acaba por reparar, estão ali duas meretrizes e nem repara que não está o pórtico, não é? Nem repara claro. que estão as pichagens. As pichagens são outras pichagens. Deixa-me só ver se percebi. Estás a incitar à prática da prostituição para ocultar o pórtico. Sim, poderia ser usado em outras zonas, em frente ao São Geraldo, por exemplo. Exatamente. O que é aquilo? Isso é um bocado como o busto de Napoleão, não é? Claro. Ora bem, mas em relação ao estádio, dizia eu que esta promessa de que o pórtico iria ser reposto tão breve quanto possível pode ter surpreendido alguém, mas não terá surpreendido quem se lembra daquilo que a Câmara prometeu, por isso este Executivo prometeu logo da primeira vez que tomou posse, fazer tão breve quanto possível, íamos ter um grande parque da cidade tão breve quanto possível. A fábrica Confiança iria ser afeta a fins culturais tão breve quanto possível e, portanto, o pórtico, dentro desta lógica tão breve quanto possível, vamos continuar a aguardar. O estádio é natural que esteja ao abandono, porque também com o nome supressivo daqueles deve ser difícil até arranjar quem queira trabalhar lá, não é? Portanto, a data remete para extremismos como as 35 horas de trabalho semanais ou pausas para café e a abolição de torniquetes e de pulseiras eletrónicas. Portanto, provavelmente será difícil arranjar alguém que até que queira trabalhar lá. E o erro foi exatamente terem mudado o nome do estádio, porque se ainda se chamasse 28 de Maio, em Braga seria muito mais fácil não só arranjar quem patrocinasse a sua reabilitação, e a Câmara, por outro lado, também ia estar sempre preparada e a postos para pagar as pichagens que lá fossem feitas, como acontece noutro tipo de monumento evocativo de figuras caras desse 28 de Maio e do regime que se lhe seguiu. E, portanto, era isto que eu tinha a dizer sobre o Estado de 1º de Maio. Bem, os outros convidados. Sim, força. Gostava só de trazer aqui, mas se houver mais algum comentário, se calhar reservo esta intervenção para o fim deste tema. Eu queria só fazer aqui um comentáriozinho. Sim, força. Mas preciso de material que estou aqui a tentar juntar. Se quiseres falar, João. Posso fazer, até sobre ti e portanto posso falar. Eu encontrei
eu encontrei um recorte, é sobre futebol, portanto, Luís Tarroso Gomes. Eu encontrei, e aproveitando o facto de termos não só o Luís Tarroso Gomes aqui, mas também o Luís António Santos, que é professor na área da comunicação, de Ciências da Comunicação, jornalismo, eu encontrei aqui um recorte de um jornal que tinha aqui guardado, de 1914, em que Luís Tarroso Gomes fez um pequeno texto para o jornal à época, em 1914, o jornal Ecos do Minho, em que ele fez uma crónica de futebol e começa assim: teve lugar no passado domingo, no Campo do Raio, cito na rua homónima, mais uma partida desse novel sport de futebol. Ele grafou futebol, foot, em inglês, e fanball. Desta feita entre o Comercial Sport Clube e o Atlético Clube da Devesa. O clube da escola comercial levou de vencido ao seu adversário por 4-3, tendo o gol, ele grafou o gol à inglesa, na altura ainda não havia vocábulos para isto, tendo o gol decisivo sido marcado nos minutos finais. O Atlético Clube da Devesa protestou o jogo pelo facto de o Liner, na sua opinião, o Liner, para quem não sabe, é o fiscal linha, pelo facto de o Liner, na sua opinião, ter anulado um golo por offside, tendo alegado que o golo foi legal, uma vez que um dos backs centrais da equipa adversária colocavam o avançado adversário em jogo na hora do último passe, no momento do último passe. Portanto, esta pérola foi escrita há mais de 100 anos por Luís Tarroso Gomes sobre um dos primeiros jogos de futebol que ocorreram em Braga. Já estava reformado, na altura tinha tempo para ir ver os jogos. Ainda é que estava aos domingos a ver a bola. Atrás do poste para ver o fora de jogo. Grande Luís, nunca mais sport. nos esqueceremos desses momentos, dessas tuas tardes gloriosas no 1º de Maio. Luís, não sei se agora a componente multimédia se já te ajuda ou não, se não, já? Não, isto encravou para Ainda não, aqui. então não sei se o Rui ou o Luís Santos rapidamente querem tocar neste tema ou se podemos ir ao Luís. Tem aqui. Acho que é este. Ahá! É o projeto Central Park. Eu vi na net. Conseguem ver? Mas olha, já falta pouco. Só para dar uma ideia. É só para dar uma ideia, porque o que se repara no projeto Central Park, o que é central é o 1º de Maio, precisamente. Né? E para é lá está. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Se calhar o estádio 1º de Maio pode ser transformado em parque. Pode integrar o Parque da Ponte, duplicando, por exemplo, a área do Parque da Ponte, só com esta mera integração do relvado. Era essa a minha ideia. Pode-se relevar o terraço do Altice Fórum, aquele telhado, se relevar, mesmo com casa sintética, também já dá ali uma área bastante grande. E o parque de estacionamento, se relevar o parque de estacionamento, aquilo fica ali uma área muito interessante. Luís Santos. Não sei se a Barcelmate tem relevado ou só tem capote. Não, mas arranjo, eles subcontratam. Pode-se ir à Barcelmate que eles subcontratam, certamente. Rui e Luís Santos, alguém... Eu não tenho nada a dizer, eu fiquei varado, como se diz em linguagem técnica, com o relato de 1914, não foi? Jornal Ecos no Minho. Fiquei sem palavras. No Campo do Raio. Quando na Junta de Bois dizemos que temos investigadores do calibre do Nuno Rogério, nós fazemos uso ao nome. É mesmo a sério, é mesmo a sério. Isto é esse. Rui, também para além da questão da prostituição que fizeste aqui, para mim está bem. Está tudo bem. Há aqui outras... Cada um fala do que sabe. Há aqui fregueses... Há aqui fregueses que sobre essa matéria também vão dando umas achegas. Não vale a pena eu estar aqui a dar conta das mesmas, mas depois poderão ver aqui os comentários e certamente que poderão perceber o que é que os fregueses aqui têm a dizer. Antes de mais, obrigado a todos aqueles que vão continuando também aqui a deixar alguns comentários na nossa caixa de comentários, algumas ideias também. Eu apontei aqui sobre a questão do metro à superfície, o que é que a Junta tinha a dizer e o que é que a Junta aconselhava a fazer em relação a esta matéria, uma vez que não consta no Orçamento de Estado. Isto se calhar é matéria para um próximo programa. Nós vamos ficar aqui, apontamos isto e vamos ter isto em conta, o metro à superfície entre Braga e Guimarães. Daniel, até porque o João Nogueira Dias é especialista em mobilidade e em transportes. A superfície, não, o João é especialista em mobilidade à superfície. Posso deixar uma nota muito rápida sobre isso, que é uma dos grandes entraves à construção. Calha bem o tempo.
calha bem, ainda bem que fala disso, porque um dos problemas da criação do método de superfície em Braga é a bitola. A nossa bitola é diferente da bitola de Guimarães. E os custos da adaptação da bitola são maiores do que o próprio metro. E, portanto, isso pode ser uma das coisas que vão levar anos a resolver, talvez tantos como o aeroporto. E, portanto, fica só nota. No futuro posso falar disto com mais propriedade, mas essa é talvez a questão central, é a bitola. Fica a bitola. Temos a bitola curta, no fundo. Não é? Exatamente. Bem, vamos passar para o último tema, até porque o Luís, e pedia-te, Luís, para deixares ficar essa imagem no teu fundo, até porque acaba por contextualizar aquilo que vemos crescer na cidade de Braga todos os dias a passos bastante largos, que é uma espécie de Camélias Central Park. Não vejo outro nome para dar a isto e batizar este espaço verde de outra forma parece-me inconcebível nesta fase, e por isso nós percebemos esta semana que um vereador na cidade de Braga, Altino Bessa, fez uma vasta reportagem fotográfica. Já nos vamos versar nisso mesmo um bocadinho depois, mas o Camélias Central Park é uma realidade neste momento, Luís. É quase. Era. Mas o importante aqui é perceber que isto faz parte da grande estratégia do Central Park. Isto é o 3D do Central Park, eu já explico melhor. E é preciso perceber que o Central Park, às vezes pensa-se no Central Park como sendo um parque. Não é. O Central Park é uma agregação de parques. Inclui vários projetos e a Câmara, numa daquelas muitas reuniões de definição de estratégia a longo prazo, não é? Que nos tem habituado, aliás, regularmente ao resultado dessas reuniões, começou por apostar neste projeto das Camélias, que é este que está aqui atrás, onde a Mesquita Machado, aliás, também já tinha inaugurado qualquer coisa verde aqui há uns anos lá, não é? Só que a Câmara refez, em relação ao projeto de Mesquita Machado, refez o atravessamento com este corredor que vocês veem na imagem, e este projeto não se chama o Central Park, porque houve depois, já em fase de execução, houve uma alteração ao projeto e passou a ser o Central Tree. Central Tree porque, como podem verificar, não é? As árvores passaram a estar no centro do projeto. Isto também por causa daquela polémica que houve do abate de árvores, não é? Que a árvore não era, as pessoas criticaram não ser o centro da atenção do abate de árvores ali na subida para o Bom Jesus. E, portanto, era uma forma também de corrigir isto. Há mais imagens que o vereador partilhou deste projeto inovador. Há também esta aqui. Não partilhou, Luís, desculpa só fazer este apontamento. Não partilhou, aquilo são obras de arte fotográficas. Atenção. Tem que ir para este lado. Não, tens mesmo que sair do plano. Eu não estou habituado a este jogo das árvores. Mas é engraçado, parece que as árvores não queriam ficar na fotografia, se reparares. Parece que ele, quando tirou, ela está a desviar, está-se a desviar, está a fazer assim. Tem um bocado de vergonha alheia, não é? Mas também há outra razão aqui importante. Há esta questão da centralidade das árvores, mas também há outra razão que tem a ver com a pandemia, que obrigou alterações no projeto. Este projeto, aquele 3D que eu tinha mostrado há pouco, não é? Tinha sido feito antes da pandemia, não é? Quando as pessoas podiam circular à vontade no espaço público. E este já é o resultado com as correções que foi necessário implementar, precisamente para criar dois corredores, um ascendente e um descendente, com distanciamento pela direita, quem sobe pela direita da árvore. Quem sobe pela direita, exatamente. Então agora acabar a sinalética. Já à esquerda a quem desce. Assim já não há. Portanto, tudo isto e é por isso também que estamos nas cidades candidatas, ou estávamos do candidato no combate à Covid-19. Braga com Cascais estava nessa corrida, precisamente por isto, porque tem em cada projeto, em cada coisa que faz, a Câmara tem este cuidado de pensar nas consequências da pandemia e como mitigá-lo.
Obrigado, Luís. Estes corredores de circulação realmente ainda não tinha pensado nessa vantagem que ter uma árvore ao meio dá para delimitar espaços e dividir as vias de circulação. É uma análise importante de alguém que tem este conhecimento na área. Obrigado, Luís, por trazeres essa nota também. Eu não vi isto em lado nenhum, pá. Eu acompanho mais ou menos estas coisas, portanto, é mesmo assim, é o último grito nestas coisas. Pois, não há nada publicado sobre isto, acredito. Estão um bocado abananadas com isto, não é? Pois, acredito. Rapidez com que Braga reage às coisas. Luís, eu acho que vocês, mais uma vez, estão a dizer mal por dizer. Eu quando vi a reportagem do jornal O Minho, com as fotografias do vereador Altino Bessa... Fotoreportagem. Eu percebi o que é que aquilo tinha sido e vocês deviam valorizar isso. Aquilo é um domingo do vereador Altino Bessa. Ele foi para lá, escavou, escacou pedra, plantou, fez aquilo com boa intenção, com bom coração. Aquilo é um domingo à tarde, chegou ao fim, abriu uma mini, tirou as fotos, disse, está um domingo. E é o Parque das Camélias. E acho que deviam valorizar se vissem a coisa por esse prisma. Basta olhar para a fotografia que está atrás do Luís para perceber que aquilo é um projeto de domingo à tarde. Obrigado, Rui. Foi a fotografia que tem atrás. Não sei se já tinha dito, mas tens uma cozinha muito bonita aí atrás de ti. Também, já agora. Parque de Tancinhos. Bem, José Ferraz, depois deste domingo à tarde que destacou o Rui Pereira, em contraponto com uma análise mais aprofundada do Luís Torroso Gomes, o que é que tens a dizer? Não, muito rapidamente. Concordo com o Rui, de facto, criticar por criticar também não faz sentido. Isto é, a seguir à Muralha da China e ao Altice Forum, é a terceira construção humana visível do espaço. É uma mancha verde que se vê do espaço, de facto, o novo Camélias Green Park. O vereador Altino Bessa, confrontado com algumas críticas de pessoas que só estão bem a dizer mal, já veio dizer, inclusivamente, que suspeita que este Parque das Camélias ainda vai ganhar um prémio, e vai, com toda a certeza, pelo menos o prémio de cliente de mês do fornecedor do granito, deve ganhar, porque até tem alguma curiosidade em saber quem foi, porque de facto está ali granito, que aquilo nunca mais acaba. Este novo Central Park, ou Camélias Green Park, aliás, vai mostrar que as pessoas nunca estão bem, porque, como o Luís disse, quer dizer, quando deitam abaixo árvores porque passa uma ciclovia a 10 metros, as pessoas que reclamam. Quando não se deita abaixo árvores e se põe o caminho a passar por baixo da árvore, reclamam na mesma, não sei também o que é que quer. Mas pronto, como diz o ditado, árvores no caminho, guardo-as todas, um dia vou construir um parque urbano nas Camélias. É isto. Sim, claro, um ditado milenar que todos nós conhecemos, naturalmente. Luís Santos, sobre esta matéria... Eu sinto-me tentado a falar das fotos, mas vou deixar isso naturalmente para a pessoa que no grupo consegue fazer uma análise semiótica mais detalhada do seu enorme conhecimento. Todos nós sabemos quem é essa pessoa e, portanto, eu vou deixar isso, essa apreciação para mais tarde. Eu vou apenas dizer, e lá está, porque o tal passeio de domingo de que o Rui fala apareceu numa publicação periódica, não é? Apareceu no Minho. Eu lembrei-me de, por um lado, pensar nisto como uma pessoa que vive inquieta com o seu exercício profissional e, portanto, está sempre em multitasking, está sempre a pensar em tarefas novas, naquilo que em inglês se chama active learning, não é? E, portanto, acho que há mérito nisto. É uma pessoa que está sempre dinâmica e portanto, acho que, de facto, devemos, às vezes, criticamos demais as pessoas e devemos valorizar isto. E, nesse espírito, veio-me à memória um repórter conhecido da história do jornalismo em Portugal, que é o Repórter X, ali da passagem do século XIX para o século XX. Também não é só o João que cita a Wikipédia, eu também posso, não é? Já agora.
Mas o tal do repórter X era, digamos, como é que se há de dizer isto? Era assim também um nadinha videirinho, não é? Quer dizer, Disse. era assim um bocadinho videirinho também. Sim, sim. Pronto, assim, portanto eu ocorreu-me assim uma semelhança. Ele é conhecido por ter escrito um texto com as famosas últimas palavras do Sidónio Pais, e as famosas últimas palavras teriam sido morro eu, mas salve-se a pátria, uma coisa imponente, não é? E parece que houve ali uma certa liberdade criativa quando ele chegou ao Rossio, o homem já estava morto e bem morto, não é? Mas estamos aqui a ver, lá está, estamos aqui a ver o espírito criativo de que falava o Luís Tarroso Gomes, não é? Estar sempre à frente, em cima do momento, não é? Sempre. Ele terá feito também uma entrevista ao Conan Doyle, o homem do Sherlock Holmes, e parece que também não a fez, não é? Mas aquilo tudo naquela cabeça funcionava. E terá ido também fazer uma série de reportagens a Moscovo, mas parece que esteve sempre no quarto de hotel em Paris. Portanto, estão a ver, era um homem, pronto, mítico, não é? Era um homem que agregava emoções pelo seu dinamismo, e eu parece-me que há aqui, de facto, uma semelhança de caráter que importa realçar. Eu disse que não ia falar de imagens, mas vou só abrir aqui uma exceçãozinha final, que é para falar de uma que eu acho uma coisa lindíssima, que é uma que tem assim uma espécie de um janeluco de pedrinha, não é? O tal granito, que falava José Ferraz. Todo granito tem assim 2 banquinhos para namorados, como nós aqui estamos habituados a ver, não é? Nas casas do Minho. Aquele janeluco, aquilo é um lugar de transporte para uma outra dimensão, porque vocês pensem comigo, que é, quando tivermos o tal Best Mayor na tal melhor cidade, vão de vir os tais caminhões de turistas, não é? E aqueles janelucos... Melhores turistas, dos melhores turistas. Dos melhores turistas do melhores. mundo. E não vão ser bem train spotters, não é? Aqueles tipos que andam atrás de... Mas podem muito bem ser Mayor spotters. E, portanto, eles vão se pôr ali naquela janela à procura do nosso Best Mayor. Portanto, vocês... Eu até me comovi com aquela imagem, porque como é que é possível pensar se estão à frente? Eu achei uma coisa extraordinária. Portanto, denotei aqui muitas semelhanças entre esse repórter que aqui citou e aquele que vimos hoje no século XXI. Obrigado por nos trazer essa memória e por nos dar esse contexto também histórico. João Nogueira Dias, o Luís Santos já levantou aqui um pouco o véu daquela análise semiótica que tu vais fazer. Pelo menos uma imagem, que é uma imagem que tu vais centrar, para te analisar este trabalho árduo e exaustivo do vereador Altino Bessa, que tem, naturalmente, todos sabemos, um vereador com estes pelouros, tem naturalmente nas suas funções e na sua missão reportar fotograficamente aquilo que vai fazendo. João Nogueira Dias. Sim, e antes até dessa análise semiótica, devo dizer que quando apareceram os blogs e toda essa capacidade dos cidadãos comunicarem pelos seus meios, criou-se a expressão do jornalismo cidadão e lançou-se esse debate que era se o jornalismo ia ser mudado pelo facto dos cidadãos poderem também eles comunicar pelos seus meios e se podia eliminar um intermediário no acesso ao espaço público. Este caso aqui é um novo paradigma, que é o jornalismo figurão, que é as grandes figuras centrais da nossa atividade política, também elas se dedicam ao jornalismo, neste caso fotojornalismo, sendo os repórteres daquilo que eles próprios construíram e também com isso eliminando uma camada de intermediação e, portanto, fica para debate posterior, académico. Vamos então à semiótica. Vou então colocar aqui a foto, deixem-me só alterar. Também tens conteúdo multimédia? Tenho isto só. Ainda bem que migramos para o Spotify. É claramente que isto vai resultar muito bem. Então, vocês estão a ver aqui esta fotografia? Fica um bocado. Ok, estão a ver esta fotografia? Vamos. Esta fotografia da árvore no meio do caminho tem dois alcances. Um deles é no campo da arquitetura, que é
por mais robusta e bem pensada que seja uma construção, e por mais forte que seja o granito que se usa para fazer umas escadas ali robustas, a natureza aparece sempre para reclamar o que é dela e, portanto, voltando, estamos sempre no mesmo, isto está tudo ligado, como dizem os tudólogos, que é a degradação, o tempo, a natureza vem reclamar o que é dela e, portanto, as obras são elas finitas e, portanto, não devemos ser demasiado vaidosos. E, portanto, isto é um gesto de humildade de Altino Bessa mostrar esta foto, que é, atenção, que por melhores que sejam as nossas obras, a natureza tem sempre a última palavra a dizer. Mas, para além disso, esta imagem tem também uma conotação não só arquitetónica, mas política, que é, no nosso caminho, a gente sobe estas escadinhas, no nosso caminho para os nossos objetivos surgem obstáculos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo completamente aleatório. Vamos imaginar que há uma pessoa que quer ser vereadora e que diz, eu tenho condições para ser vereador. Atenção que o caminho não é livre de obstáculos. A qualquer momento pode surgir um Altino no nosso caminho a dizer, não, as coisas não são como tu queres. Isto aqui tem a sua ordem natural. E, portanto, numa só foto, bem, reparem, centrada, uma coisa que respeita às proporções e tal, na regra dos terços, temos 1/3, 2/3, a árvore ocupa o último terço da foto, mas centrada, portanto, em termos técnicos, perfeito. Dá uma sensação de profundidade, isto podia fazer parte perfeitamente de um filme do Kubrick ou do Wes Anderson. Simetria e tal, pronto, impecável. Mas também, para além disso, para além da questão estética, consegue atingir uma mensagem, consegue transmitir uma mensagem do campo da arquitetura e do campo da política e até da vida, porque de facto não é só na política que nós temos obstáculos no nosso caminho, é na vida. E portanto, penso que esta foto é riquíssima e estará certamente um dia exposta num lugar que seja digno. Obrigado, João. Eu não terminei o teu doutoramento, o doutoramento tu acabaste, mas reparo que a foto que tu utilizas, ou que tu utilizavas, era precisamente o ângulo inverso daquela que o Luís está a utilizar. O Luís tirou da parte de cima, tu tiraste da parte de baixo. Na do Luís, e eu cito, não cito, mas vou fazer uma reflexão em torno de Roland Barthes, e é um punctum da fotografia, está exatamente aí nessa árvore que divide e que coloca obstáculos, como tu disseste, sim. João Nogueira Dias. Rui, eu não sei se rapidamente, eu já estou a ouvir aqui alguns comentários sobre este tema. A minha ideia é mesmo essa, é um domingo à tarde e nós estamos só a criticar por criticar. Acho que, de facto, está um dia de trabalho, está um dia de entretenimento, foi lazer, mas também foi trabalho em prol do município. Sim. Acho que está tudo bem. Boa luz, boas fotografias, uma boa reportagem, tudo bom. Altino bem para fechar este programa, acho eu. Muito bem. Meus senhores, e digo meus senhores porque também temos senhoras neste elenco que hoje não estão aqui, mas estarão certamente nos próximos programas. Hoje é um programa no masculino, na véspera de um Dia da Mulher, mas meus senhores, um grande abraço, foi um programa fantástico hoje, debatemos aqui alguns dos temas e tivemos aqui grandes convidados, um abraço especial e um obrigado especial ao Luís Santos e ao Rui Pereira por se juntarem a nós em mais uma junta. O Luís Santos sempre com esta visão muito particular e muito assertiva e muito direta sobre estes temas. O Rui Pereira, que também atrás, mas que junta, e Luís Santos, desculpa. Falaste atrás? Traz uma atrás a cozinha. Uma cozinha fantástica neste programa, pá, que não pode passar aqui em claro. Obrigado a todos, obrigado também a quem nos acompanhou no nosso Facebook neste direto. Recordo que e para quem nos vai ouvir na RUM, este é o último programa na RUM, uma vez que nos comunicaram que seria isso mesmo, o último programa que seria emitido, e por isso iremos continuar no Spotify, no Facebook, no Instagram, onde nos podem seguir, e é por lá que também agradecemos desde já esses grandes e valiosos contributos que nos fazem chegar. Recordo uma vez mais, nós partilhamos há pouco uma fotografia
que é importante que partilhem e comentem também acerca da eleição do World Mayor. Façam também o vosso trabalho, porque nós gostaríamos de perceber aquilo que se passa. Chegou-nos hoje, nós fizemos o que nos pediram, partilhamos e passamos esta informação, façam também o mesmo, está partilhado no nosso Facebook. Um grande abraço a todos, foi um gosto estar também a conduzir mais uma reunião desta junta, nós voltamos de hoje a 15 dias. Luís Santos, Rui Pereira, José Ferraz, Luís Tarroso Gomes, João Nogueira Dias, pela ordem que estou a ver aqui no meu ecrã. Um grande abraço a todos e obrigado. Até à próxima. Fiquem bem, mantenham-se em casa, mantenham-se seguros também. Até à próxima. Um grande abraço e obrigado. Até breve. Tchau.